Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Esther, da sala de leitura, e hoje a gente vai fazer uma poesia. Eu vou ensinar vocês a escrever uma poesia. Então, a gente vai começar falando de uma poesia de uma poeta que eu gosto muito, que é a Noêmia de Souza. Ela é uma poetisa de Moçambique, ela nasceu lá. E a história dela é muito bacana, porque assim, quando ela escrevia, ela não queria editar os livros dela, ela não queria fazer um livro, porque as pessoas no país dela eram muito pobres, eles nunca iam conseguir comprar um livro dela. Então, o que ela fazia? Ela escrevia as poesias e entregava nos estabelecimentos, nos restaurantes, colava na parede, ela colocava no jornal, nas revistas. Ela queria que as pessoas pudessem ler a poesia dela, né? Isso é bem legal. Ela só foi, o livro dela só foi editado quando alguns amigos dela, né, alguns amigos poetas também, todos eles se juntaram, cada um fez uma vaquinha e fizeram um livro dela. Porque ela mesma nunca quis, porque ela não tinha essa pretensão, ela queria ser lida. E ela fez uma poesia chamada, vou colocar aqui, Poema da Infância Distante. Eu vou mostrar para vocês algumas particularidades dessa poesia. Eu vou compartilhar com vocês para vocês olharem. Olha só que interessante, que ela usa muitas palavras que só tinham na infância dela, né? São memórias da infância dela, da Noêmia mesmo, né? E ela usa aqui, por exemplo, algumas palavras eu coloquei assim em negrito, para vocês perceberem. Por exemplo, ela fala que ela nasceu sobre o Índico. O que é Índico? Índico é o Oceano Índico, né? Pejadas, ela usa essa palavra pejadas, ela está falando de pesadas, né? De redes pesadas, cheias de peixe. Ela fala de linha de guita. Guita é a juta, né? Aquele barbante de corda. Quando ela fala de Catembe, Catembe é um lugar lá no Moçambique. Ela fala de tutas. Tutas são uns pássaros que existem lá na região dela. Aí ela fala de construir armadilhas com nembo. Nembo é uma espécie de uma goma que eles tiram de uma árvore lá do sul de Moçambique para capturar. Eles passavam aquela cola para capturar os pássaros. O pássaro pisava ali e ficava colado. Ela fala de galagalas, são lagartos lá daquela região. Fala de chitambelas. Chitambelas são besouros. Ela fala de mainata. Mainata são lavadeiras, pessoas que lavam roupa, né? Guaxene é uma cidade também, uma cidade muito pobre, que tem assim, comunidade, pessoas que passam muita necessidade. Fala de machambas. Machambas é um terreno destinado à plantação. A plantação ou então a criar gado, criar animais, né? Massalas são frutas, uma fruta que tem lá naquela região. Ela fala da Ilha dos Navios Perdidos. Depois vocês podem procurar na internet a história de um navio que afundou lá naquela região, ali perto daquelas ilhas, e as pessoas, como o navio ele tinha muito dinheiro, tinha muito ouro, então muitas pessoas se aventuravam em procurar esse navio para conseguir esse dinheiro. Então era um mistério, que muitas pessoas morriam, né? Então era uma aventura. Depois ela fala de Caringana ou Acaringana. Isso é uma expressão que significa era uma vez. Toda vez que a gente começa uma história, a gente não começa assim, era uma vez. Então, lá na língua dela, fala Caringana ou Acaringana. Fala Cocuana é uma avó, né? Avó. Aqui ela fala avó do Maputo. Maputo é uma cidade também
da África. Depois ela fala de casuarinas. Casuarinas são umas árvores muito altas, né? Parecem umas palmeiras que quando venta, ela faz um barulho assim, parece que está gemendo. Chituculumucumbas é o que? Um bicho-papão. Massinga é uma vila que tem lá em Moçambique, e lá tem os reis. E lá tem umas histórias de que os reis viravam jiboias, viravam cobras, né? Uma coisa meio assim, horripilante. Então, assim, ela usa algumas palavras que só tem na infância dela, né? Então, eu vou ler aqui a poesia para vocês. Fala assim: quando eu nasci, na grande casa beira-mar, era meio-dia e o sol brilhava sobre o Índico. Gaivotas pairavam, brancas, doidas de azul. Os barcos dos pescadores indianos não tinham regressado ainda, arrastando as redes pejadas. Meus companheiros de pescarias, por debaixo da ponte, com anzol de alfinete e linha de guita, meus amigos esfarrapados, de ventres redondos como cabaças, companheiros de brincadeiras e correrias, pelos matos e praias da Catembe, unidos todos na maravilhosa descoberta de um ninho de tutas, na construção de uma armadilha com Nembo, na caçada aos galagalas e beija-flores, e nas perseguições aos chitambelas sob um sol quente de verão. Figuras inesquecíveis da minha infância arrapazada, solta e feliz, meninos negros e mulatos, brancos e indianos. Olhos da mainata, do padeiro, do negro do bote, do carpinteiro, virados da miséria do gachene, ou das casas de madeira dos pescadores. Meninos mimados do posto, meninos frescalhotes dos guardas-iscas das esquadrilhas, irmanados todos na aventura sempre nova dos assaltos aos cajueiros das machambas, no segredo das massalas mais doces, companheiros na inquieta sensação do mistério da ilha dos navios perdidos, onde nenhum brado fica sem eco. Ah, meus companheiros acocorados na roda maravilhada e boquiaberta de Caringana ou Acaringana, das histórias da cocoana do Maputo, e em crepúsculos negros e terríveis tempestades, ventos uivando no telhado de zinco, o mar ameaçando derrubar as escadas de madeira da varanda, as casuarinas gemendo, gemendo, ó inconsolavelmente gemendo, acordando medos estranhos, inexplicáveis das nossas almas cheias de chituculumucumbas desdentadas. Os reis massingas virando jiboias. Ah, meus companheiros, me semearam essa insatisfação. Dia a dia mais insatisfeita. Se hoje o sol não brilha como no dia em que nasci na grande casa à beira do Índico, não me deixo adormecer na escuridão. Meus companheiros me são seguros guias na minha rota através da vida. Então, olha que linda, né, essa poesia. Ela fez aqui uma lista de coisas que aconteciam na infância dela. E coisas que só aconteciam na infância dela. Essas coisas que ela via, essas palavras que ela guardou, né? Carimana ou aquaringana, chituculumucumbas, essas casuarinas, né, essas árvores, isso só acontecia na infância dela, né? Eu vou mostrar aqui também para vocês o lugar que ela que ela que ela nasceu. Acho legal a gente. Ai, não, peraí. Acho que eu não vou conseguir. Uma guia. Ó. Aqui, ó.
Aqui é o Oceano Índico, tá vendo? Ó? Aqui, e aqui é a África. Vamos ver mais pertinho para a gente ver onde ela nasceu, ó. Ó, aqui, ó. Ela nasceu aqui, Moçambique. Tá vendo? Aqui é o Moçambique. Depois vocês podem procurar mais, né, na internet. Vocês vão ver aqui que ela morava aqui, ó, Moçambique. Aqui, ó, é Maputo, tá vendo? É onde a avó dela morava. Ela fala da Cacoana, do Maputo. Então, a gente não tem uma avó, a minha avó que mora no norte, minha avó do Rio de Janeiro, minha avó de São Paulo, minha avó do Recife. Então, ela tinha uma avó de Maputo, uma avó que morava lá em Maputo. E aí, o que, que eu queria que vocês fizessem? A gente vai fazer um exercício. Vocês vão pegar um papel, um caderno e vão anotar 10 coisas da infância de vocês, coisas que vocês lembram, assim como ela falou aqui na poesia dela, coisas que são importantes na vida de vocês. Claro que eu tenho 60 anos, 59 anos, eu tenho um monte de lembrança. Vocês têm menos lembranças, mas também tem coisas legais. Vocês podem anotar 10 coisas, por exemplo, 10 coisas que vocês fizeram nessa pandemia, que foram legais, que vocês nunca mais vão esquecer. Então, anotem essas 10 coisas. Depois a gente vai aprender como juntar. Tá? Vocês podem anotar, anotem num papelzinho, coloquem num caderno, depois a gente vai conversar sobre isso. A primeira coisa que vocês vão fazer é isso, anotar 10 coisas. Eu, por exemplo, quando eu estava pensando nisso, eu também vou fazer. Vou fazer aqui, pensei aqui em 10 coisas. E aí a gente estava dando uma gargalhada aqui na cozinha, conversando sobre uma música, e eu lembrei de uma música que tocava no rádio quando eu tinha 6 anos, em 1967. Essa música aqui, ó. Essa música da Miriam Makeba. Essa Miriam Makeba, ela é desse lugar aqui, ó, Joanesburgo. Olha que legal. Essa Miriam Makeba também é uma africana, ela mora aqui, ó, no Joanesburgo. E ela gravou uma música chamada Pata Pata. Pata Pata é uma dança lá de Joanesburgo. E ela fala na música, né? A letra da música. Ai, Cacilda. A letra da música, ela fala assim, ó. A gente se anima e diz, olha só o Pata Pata. Só que ela canta na língua dela, né? Sacucuca, sajubenga, sati, patapata, sacuca, sajubenga, sati, patapata. Vou botar aqui um pedacinho para vocês verem. Essa música, ó, você pode ver, de 67. Eu nasci em 61, eu tinha 6 anos. Olha como eu lembro dessa música. Ó. Sacuca, sajubenga, sati, patapata, sacuca, sajubenga. Um barato, né? E aí, sabe o que é mais engraçado? É que o meu pai, ele adorava tocar violão. E a gente sempre, tudo virava música, tudo virava brincadeira, tudo virava dança. E o meu pai cantava essa música no violão, só que ele cantava assim: catapuga na cueca, pati, patatá, catapuga na cueca. Porque a gente não sabia falar aquela música, aquela letra, né? Que é um dialeto africano, então a gente cantava desse jeito, e a gente caía na gargalhada, a gente dava muita risada. E toda vez que eu dou uma risada assim gostosa, eu lembro dessa
dessa passagem da minha infância. Então, assim, é isso que eu quero que vocês façam. Tentem lembrar de alguma coisa bem legal, de alguma coisa engraçada, e vão anotando, tá? 10 coisas, hein, gente? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Essa é a atividade de hoje, essa é a proposta que eu trouxe para vocês. E depois vocês assistam de novo a aula, ouçam de novo a poesia da Noêmia de Souza, que ela é maravilhosa, e vamos tentar fazer essa atividade gostosa, né, para a gente aproveitar mais o nosso dia, nesse período que a gente está aqui na nossa casa. Tudo bem? Então, nossa aula de hoje era essa. Falou? Beijo.